Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, com apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e por mim, pessoal, Renata Gracioso, que sou pesquisadora na área das ciências humanas. A editora dos Frades e a CIA dos Livros, pessoal, quero lembrá-los que disponibilizou uma quantidade de exemplares da nossa primeira obra, que é a Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra. Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas, sugestões de pauta, seus exemplos de vida e queiram compartilhar conosco, serão presenteados com o livro por e-mail através do nosso nozuniverso@outlook.com, pelo Facebook /nozuniverso, pelo WhatsApp 11 99424 2742. Através também de correspondência, vocês podem encaminhar para o nosso endereço, Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000. Não é isso, Beto? Isso, Tata, tranquilo. É muita informação, né? Muita, né? Bastante coisa, mas são formas que todos os nossos ouvintes continuam utilizando para nos acessar, para chegar até nós, com perguntas, com dúvidas, Sim. com casos de vida, inclusive, Exatamente, né, Tata? Claro. E ainda nós temos alguns exemplares da Gênese. Sim, ainda temos alguns. Fiquem à vontade. E essa semana a gente vai engatar firme num assunto que eu sei que todo mundo tem interesse, né, Tata? Sim, é verdade. São as doenças. Vamos falar bastante sobre doença, mas vamos explorar todos os seus aspectos. Vocês vão ver que isso, né, as doenças no caso, tem total relação com o nosso mental, com a nossa atitude mental, com o nosso cérebro, né? E vocês vão conhecer, vão entender como fazer para fazer com que a nossa vida seja efetivamente mais longa, menos sofrida nessa questão de saúde, né, tá? Vamos começar devagarzinho aqui, vamos criar um certo suspense, até porque a gente tem que ser didáticos, né, Tata? A gente só tem 30 minutos por dia. Para nos falarmos tantos assuntos, né, relacionados às doenças. E como a gente sempre faz, né, Tata? A gente faz uma breve recordação do programa anterior. E no programa anterior, de número 21 aí, nós falamos muito sobre aquela questão da culpa. Demos exemplos de vida, de pessoas que vivenciaram experiências que acabaram sendo transportadas, carregadas ao longo da vida. A gente disse que certos eventos acabam gerando aquela sensação de culpa na gente. A gente falou também de traumas e a gente falou da culpa silenciosa, que são aquelas culpas que acabam nascendo exatamente da convivência entre pais e filhos, né? A gente explorou bastante esse assunto. Falamos também da possibilidade de se tratar esse tipo de bloqueio, esse tipo de trauma, através da hipnose. Até lembro de ter comentado alguma coisa assim no outro programa e ter dito assim, olha, não procurem, acho que não é recomendado procurarem psicólogos, mas sim hipnoterapeutas. Mas alguns nos procuraram, nós tivemos aí, a gente recebeu comunicado de 1 ou 2 psicólogos, se não me engano foram 2, dizendo o seguinte, olha, eu sou psicólogo, mas eu também milito, eu também trabalho com a hipnoterapia. Bacana, então você psicólogo / hipnoterapeuta, acreditamos nós, o elemento necessário para tratar desse tipo de caso. Então recomendamos que os nossos ouvintes sigam esses profissionais, porque nós acreditamos que eles disponham do conhecimento necessário para trabalhar dentro da ideia da hipnose. Falamos também sobre a iluminação, né, Tata? Que seria aquela descoberta do mundo novo. Seria quando você consegue aprender o beabá da vida aqui, né? Consegue transcender os problemas no sentido de não enxergá-los mais como problemas, como a gente já disse, né, Tata? E sim como desafios, perfeito, como desafios, para tocar a vida adiante sem sofrer tanto. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, que tudo que nós falamos nos últimos programas desemboca no programa de hoje, falando sobre doenças exatamente. Por quê? Porque vocês vão ver a íntima relação que existe entre o nosso comportamento mental e a resposta que o nosso corpo dá para isso. Sim, certo, verdade. Tata? Exatamente. Eu, de uma certa forma, já comecei. Você tem mais avisos para dar? Não, pode continuar. Vamos lá. Então, maravilha. Vamos continuar falando sobre o seguinte. Eu vou começar o assunto sobre as doenças, Tata? Certo. Falando para os nossos ouvintes sobre dados estatísticos impressionantes. Para vocês guardarem bem na cabeça, eu vou falar basicamente vou dar 2 informações que vocês têm que guardar e tentar raciocinar conosco em cima disso. A primeira informação é a seguinte:
Segundo uma empresa que faz a auditoria mundial dessa questão de venda de remédios no mundo inteiro, ela se chama IMS Health, tá? Essa empresa de auditoria, ela identificou o Brasil como sendo, prestem bem atenção, o país que tem mais farmácias no mundo. Eu vou repetir. O Brasil está em primeiro lugar no número de farmácias no mundo. É claro que já tem gente me ouvindo falando assim, nossa, é uma boa notícia. Uhum. Eu digo para você que não é. Já vou explicar o porquê. Por que será, né? Então, Brasil, primeiro colocado mundial no número de farmácias. Querem outro número impressionante? Vamos lá. O Brasil é o quarto colocado mundial em volume de venda de remédios. Eu vou repetir. O Brasil está em quarto lugar dentre todos os países do mundo em volume de vendas de remédio. Vocês pararam? Vocês estão começando a entender qual é o meu objetivo em passar essas informações para vocês? Eu estou querendo chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. O nosso povo é tão doente assim? Se é, por que é? Por que o nosso povo é tão doente assim? São questões de saneamento básico, por exemplo, que estão faltando? Será que na cidade onde você mora, no bairro onde você está me ouvindo agora, será que você não tem saneamento básico? Será que a periferia do próximo de onde você mora, né? Ou você que mora na periferia, será que é só essa questão do saneamento básico que faz com que o Brasil se coloque como o quarto maior vendedor de remédios do planeta? Será que é só o fato do Brasil estar caminhando aí para resolver seus problemas urbanos, proporcionando água e esgotamento sanitário adequados para a população, que nos coloca como o primeiro país em número de farmácias no planeta, Tata? Será? Será que é só isso? Será que são só as bactérias que fazem mal? Será que nós somos atingidos apenas pelas doenças hereditárias? Pelas bactérias, como eu acabei de dizer? Será? Claro que não, né? Nós ansiamos por uma estatística que deve estar por vir, que vai falar exatamente o quanto, precisamente o quanto, de todas as doenças que nós conhecemos, o quanto dessas doenças são contraídas, o quanto são transmitidas de forma hereditária, né, pelo DNA e características de nossos parentes, e o quanto são psicossomáticas. Há quem diga, antes até de eu trazer esse número para vocês, há quem diga que as doenças, por exemplo, a contração de uma bactéria, né, de uma infecção através de uma bactéria, ou uma doença através de uma bactéria, ela também está correlacionada à parte psicossomática. Como é que isso funciona na realidade? Qual é o tipo de mecanismo que a minha mente desencadeia em relação ao meu organismo para que uma bactéria possa de fato me atingir? São essas perguntas que a gente vai responder para vocês, começando no programa de hoje. Acredito que a gente não consiga terminar o assunto, né, Tata? Acredito também. Acredito que a gente não consiga terminar o assunto. Os dois programas, né? Exatamente. E as doenças hereditárias? Vamos dizer que essas, de uma certa forma, ainda seriam perdoáveis, vamos dizer assim. A gente teria por força da hereditariedade, né? De repente, tudo bem. Mas aí a gente começa a perceber, né, nesse comentário que eu fiz, que se até aquela doença que a gente adquire através das bactérias poderia ser evitada, de repente em função de uma outra coisa, então eu começo a perceber que quase todas as doenças, e eu fico devendo um número para vocês de quanto exatamente, quase todas as doenças seriam evitáveis ou são de fundo, para vocês entenderem melhor, seriam de fundo psicossomático. Aí, por que a gente chegou ao tema do programa? Por que a gente quis falar sobre doenças hoje? Porque justamente em função de perguntas que nos foram feitas, em razão dos programas, dos dois últimos programas, os dois últimos, as pessoas disseram assim para nós, algumas, depois a gente até fala o nome dessas pessoas.
olha, mas eu entendi, até agradeço, bacana, bom programa, pá, mas você fala que a gente tem que enxergar os problemas como desafios, mas eu sofro tanto, eu sofro disso, eu tenho um problema, eu sofro de sopro no coração, eu tenho um problema, eu tenho câncer, eu não me lembro mais as doenças que falaram, mas a pessoa tinha uma série de problemas físicos, né, orgânicos, e colocava isso como uma espécie de impedimento para tentar enxergar a vida de uma forma diferente, porque ela passa a maior parte do tempo nos hospitais. Então, eu espero, aliás, eu digo, eu e a minha mulher, Renata, nós esperamos que ao longo desses programas, a partir de hoje, a gente consiga elucidar melhor essa questão sobre a saúde humana, mas sob o olhar da participação do seu comportamento mental em relação a isso. Tá certo? É verdade. Então, isso é muito importante. Nós vamos defender nós vamos tentar olhar por todos os aspectos, por todos os ângulos, né, Tata? Para poder levar a vocês, possivelmente, todas as visões que vocês precisam ter para entender melhor esse assunto. Tá certo? Tata, é aquele tempo da gente tomar aquela aguinha e voltar rapidinho com mais Nós e o Universo, hoje sobre as doenças. Tá certo, pessoal. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós e o Universo. Até já. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e o Universo, lembrando nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube, tá, pessoal? Então vocês colocam lá programa Nós e o Universo, exibido, aí vocês colocam a data, o dia, o mês, o ano, que vocês podem acessar os anteriores, tá certo? Então vamos lá, Beto, vamos voltar, continuar falando sobre esse tema, doenças. Sim, e daqui a pouco a gente fala sobre o seu resfriado, tá certo? Daqui a pouco a gente já fala sobre ele. Certo. Vamos lá então. Tá a gente certo. pode usar ele como exemplo, é bem legal. Bom, eu acho que é importante os nossos ouvintes saberem, Tata, que o corpo humano é uma máquina simplesmente, a gente chama de máquina, obviamente, no sentido figurado, mas é algo criado organicamente com não só a complexidade, mas com uma capacidade de se autocurar e de se autoprevenir com relação ao meio ambiente em termos de doenças, que é algo impressionante. A gente sabe até, inclusive, que a ciência médica, ela divulga sempre muitas informações sobre isso, né? Essa capacidade de imunização do próprio corpo, ou até mesmo de autorrecuperação, esse tipo de coisa, mas não dá, obviamente, a devida profundidade aos comentários por motivos que a gente já também vai discutir. Mas o fato em si é que eu quero, obviamente, que vocês que nos ouvem agora prestem bem atenção em afirmações que eu vou fazer e que, óbvio, podem ser consultadas, buscadas a qualquer instante, seja na internet, seja em qualquer outro lugar que vocês desejem. Inclusive, é só nos perguntar que a gente revela as fontes. No seguinte sentido, o corpo humano é fantástico e ele não era para adoecer. O corpo humano foi feito para ser saudável durante muito e muito, muito tempo. Eu vou colocar uma história, um fato aqui, que a ciência arqueológica busca até hoje entender direito sobre essa questão. Aliás, a ciência arqueológica ela vem trabalhando em várias frentes. Para quem não sabe, a Bíblia, né, católica, ela está sendo utilizada como uma espécie de livro-guia para que a arqueologia busque dentro dela os fatos que são verídicos, busque encontrar e descobrir fatos que são verídicos para separá-los daquilo que foi acrescentado pela mão do homem aos textos bíblicos, tá certo? Tá? Desmistificar, né? É verdade. Mas tem um trecho, né, inclusive você me falha a memória, do Antigo Testamento, que fala sobre a longevidade
de certos personagens que todos nós conhecemos. Inclusive eu estou escrevendo inclusive um outro livro, depois a gente até comenta isso com vocês. Eu e Renata estamos preparando um novo livro para vocês, e a gente vai falar também nesse livro um pouco sobre isso. Mas para vocês terem uma ideia, para quem não lembra, Adão, o famoso Adão, teria vivido algo em torno de 930 anos. Vou falar de um outro conhecido aqui, tá? O Enoque. Lembra de Enoque? Sim, cara. 365 anos. Matusalém, que seria o campeão de longevidade da Bíblia, 969 anos. Eu estou comentando isso para vocês, ou com vocês, por causa do seguinte. Vejam que interessante. Eles teriam vivido, em nossos cálculos, algo em torno de... deixa eu aqui fazer só as contas, porque de cabeça é fuego. Mas alguma coisa em torno de 15 mil anos atrás. Eu falo 15 mil porque isso casaria, eventualmente, com o período, o pré-dilúvio. Tá? O período pré-dilúvio. Enfim, e esse pessoal, naquela época, vivia, obviamente, como vocês podem até imaginar, de uma outra forma. Né? Quando eu falo viviam de uma outra forma, eu estou me referindo ao modo de vida. Tá certo? Vamos colocar assim, de maneira bem grosseira. Não tinha trânsito, não tinha escola das crianças. Não tinha tecnologia. Não tinha tecnologia em excesso. Não tinha uma série de coisas. Coisas que quando a gente para pensar hoje, meu Deus do céu, se eu não tiver um celular, eu piro. Eu não sou ninguém sem um celular na mão. Só que você se esquece que há aproximadamente 18 anos atrás, você vivia, os teus pais viviam, sem um celular, sem o menor problema. A gente andava com fichas telefônicas no bolso, não é verdade, Tata? Os famosos orelhões, né? Sim, os famosos orelhões. A gente usava ficha, quando depois da ficha veio um tal de cartão. Sim. Mas veja, ninguém ficava sem se comunicar. Claro que não tem a interatividade que tem hoje. Mas eu digo que isso, de uma certa forma, colocava o mundo, né, o fato de você não ter a tecnologia que você tem hoje para se comunicar. Então, a falta de tecnologia de comunicação mantinha o mundo naquela época num ritmo um pouco mais lento, e isso permitia que as pessoas vivessem literalmente um pouco mais. Exatamente. Mas veja, antigamente minha bisavó morreu de, como é que chama? Apendicite. Porque não tinha médico, ou não identificaram a tempo a apendicite nela. Ora, tudo bem, fatalidades acontecem. Mas imagina uma sociedade bem aparelhada, vamos dizer assim, com os seus devidos curandeiros ou médicos, mas que andava num ritmo mais devagar. Né? As pessoas viviam, se alimentavam melhor, e não tinha principalmente... o agrotóxico, né? Sim, mas não tinha principalmente o que, Tata? A figura do estresse. É verdade. Não havia estresse, as pessoas, né? haviam de viver mais tempo. Eu não sei se viveram esses 900 anos, 300 anos, mas como eu estava dizendo agora há pouco, a arqueologia está buscando essa informação, né? Mas presume-se que algum fundo de verdade tenha nessa afirmação de que esse pessoal que a gente falou agora, Adão, Enoque e Matusalém, Noé, inclusive, também está nessa lista, teriam vivido tanto tempo. Isso para nós importa, dentro do tema que a gente está falando hoje, em dizer o seguinte: bom, se os povos mais antigos tinham mais longevidade, é porque eles não conheciam o tal do estresse. E o tal do estresse, na medida em que as sociedades foram se modernizando, ele foi crescendo junto, foi aumentando. E é uma coisa, gente, que vocês hão de concordar comigo. É uma coisa que vem silenciosamente, né? O estresse é uma coisa que vai se instalando nas sociedades, para falar na macrovisão, na sociedade, depois na microvisão, dentro da tua própria casa, de uma forma que você nem percebe. Mas você vive, vamos dizer assim, tensionado quase o tempo todo. Então, já trazendo isso para os nossos dias atuais, né? Basta você... Olha, hoje eu tenho que ir para a Avenida Paulista, né? Eu falo por experiência própria. Nós moramos na zona oeste de São Paulo, vivemos num lugar relativamente tranquilo. Quando a gente tem que ir à Paulista para fazer qualquer coisa, por exemplo, não é pela violência que eu tô falando não, hein, gente? Eu tô falando simplesmente da questão tumulto, simplesmente da questão movimento. Eu tendo a sair de casa mais tenso. Renata também. É claro que a gente, já sabendo do prejuízo que isso nos causa, a gente se prepara pouco antes de sair. Então a gente prepara a mente para entrar
naquele ambiente mais agitado e conturbado, as pessoas extremamente aceleradas, mal educadas, no sentido de que elas estão focadas no que elas têm que fazer, elas acabam te atropelando literalmente, e você... uma pessoa, por exemplo, que não vai preparada para esse tipo de coisa, ela acaba absorvendo esse estresse, fala, meu Deus, as pessoas estão loucas, estão malucas, e acaba ficando magoada, acaba ficando ressentida, e tudo isso vai se somando a essa imensa massa de estresse que as grandes cidades principalmente acabam gerando, né? Quem é aqui que não conhece pessoas, avós, né, que viveram até os seus 90, 100 anos de idade, porque viviam uma vida diferente, uma vida mais tranquila, moravam no interior, né? Ou tinham uma filosofia de vida diferenciada, encaravam os problemas de uma outra forma e viveram tanto tempo assim. Viram um século inteiro praticamente passar e acontecer nas suas vidas e souberam como encarar cada mudança, cada acontecimento com um olhar sempre mais atual, mais compreensivo, mais otimista, também, né? Exatamente. Vocês estão vendo que tudo que a gente está falando, a gente vira e mexe. Eu inicio o raciocínio pelo lado físico, mas eu sempre termino no mental. A forma como as pessoas encaram a vida hoje, as necessidades, as nossas necessidades materiais. Tem pessoas que, puxa, se elas têm, porque foram, sei lá, educadas assim, assado, mas estão passando uma dificuldade enorme e ficam mais doentes, literalmente falando, porque tem contas para pagar e não tem dinheiro para pagar no dia que as contas chegam. Eu pergunto para você, o que é mais importante? A conta, a tua saúde, a tua vida? Então, vejam como a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar as coisas sem dúvida nenhuma, a grande responsável por fazer com que o nosso corpo adoeça. Qual é a dinâmica disso, né, Tato? Acho que o pessoal agora está se perguntando assim, não, beleza, tá, concordo com você. Mas como é que o meu mental influencia o meu corpo? É simples, muito simples. Lembra que o cérebro, eu já contei para vocês em programas passados, que o cérebro é uma espécie de administrador do corpo, né? Ele processa, ele meio que comanda N funções do nosso organismo. É justamente quando o cérebro percebe que a minha atitude mental tá baixa, tá de baixa frequência, tá negativa, eu tô chateado, eu tô magoado, eu tô aborrecido, eu tô sem grana, eu tô triste, etc. O cérebro efetivamente entra também num ritmo diferenciado. Ele acaba caindo, ele acaba também diminuindo a intensidade com a qual ele aciona as funções do organismo e, obviamente, uma das primeiras áreas do corpo humano que se ressente dessa mudança de ritmo por parte do cérebro é o sistema imunológico. Pronto. Verdade. Chegamos ao dito cujo. O sistema imunológico, recebendo informação do cérebro que a coisa não está bem, que o externo, que o ambiente externo não está legal, que o mental que comanda também, né, aquela unidade biológica chamada eu, realmente está extremamente negativo, ele efetivamente também desanima. Vamos colocar entre aspas o desanima, mas ele também desanima, desarticula e vai perdendo força para combater todas as ameaças que são recebidas em termos de bactérias, enfim, do ambiente externo para aquele corpo físico. Lamentavelmente, então, né, aí o corpo começa a se dobrar, né, as investidas desses micróbios e bactérias e você acaba efetivamente adoecendo. Isso para falar das bactérias. Isso para falar daquilo que vem do ambiente externo para você. Tá? Mas a gente pode tranquilamente também falar que, como se você já prestou um pouquinho de atenção em programas que falam sobre saúde, o pessoal já comenta com bastante força agora o fato de que nós somos portadores, dizem alguns médicos, ou grande maioria deles agora, que nós somos portadores, todos nós, sem exceção, somos portadores das células do câncer. Então fica aí a pergunta, né, de como então algumas pessoas desenvolvem um câncer e outras não. Aí eu já respondo de cara para vocês irem pensando. O que diferencia o fato de uma pessoa ter e a outra não ter é a atitude mental, não em relação ao câncer, mas em relação à vida. Porque na medida em que eu carrego uma cruz enorme nas costas, desde o dia que eu nasci, lembra que a gente falava de culpa no outro programa? Se eu carrego uma cruz enorme nas costas, nem sei que eu carrego, nem sei por que eu estou carregando, mas no fundo eu sou uma pessoa amargurada, uma pessoa
A pessoa chega, bom dia, eu já dou aquele bom dia meio atravessado, assim, porque eu não me sinto bem, para falar positivamente. Então, enfim, eu sou uma pessoa amargurada, tenho traços de uma pessoa para baixo. Efetivamente, ao longo dos anos, o meu corpo vai sentindo isso e vai minando o meu sistema defensivo, e as células que eu tenho, que eu porto, que eu transporto, cancerígenas, elas acabam por conseguir se ativar. E se elas se ativam e vão atingir o ponto no meu organismo mais fraco em termos de constituição física. Então, muitas vezes, o pessoal tem câncer na bexiga, câncer no útero, câncer no intestino, onde for mais fraco, em termos de constituição, tá? É onde as células vão atuar. Elas estão por todo o organismo, né? Numa quantidade X, que não importa agora, não sou médico, eu não vou entrar no mérito, mas é uma quantidade que, uma vez que a minha atitude mental, não sendo diferente, não sendo compensatória de todas as coisas que a gente acaba vivendo, eu acabo por colocar o meu organismo em plenas condições de ativar as células cancerígenas e efetivamente contrair o câncer, Tata. Então você está falando aí das suas atitudes e comportamentos, né? Basicamente, sim. A então, forma de enxergar a vida, de encarar a vida e tudo mais. Se eu enxergo determinados desafios, né, que as pessoas muitas vezes chamam de problemas, né? Então aquilo, se eu tenho uma atitude mental negativa, né, eu só tenho a adquirir mais e mais doenças, sem não é dúvida, isso? Exatamente. Então aí seria o que seriam então os hipocondríacos, Bento? Olha, ótima pergunta, Tata. Os hipocondríacos seriam pessoas que procuram, através da doença, fugas emocionais. Sabe? Uma forma de chamar a atenção dos seus familiares. Então, claro, já por definição, são pessoas que têm suas atitudes mentais extremamente negativas, o corpo extremamente debilitado com relação à sua proteção, permite todas as investidas do ambiente em termos de bactérias, etc. E também toda a herança genética de doenças acabam aflorando, como essa do câncer, que eu dei como exemplo agora, acabam aflorando e fazendo com que aquela pessoa de fato seja uma pessoa doente e recorrente à medicina e a remédios, ou se bem que a definição de hipocondríaco são pessoas que tomam remédios sem ter exatamente nada, sem ter uma causa, uma causa verdadeira, né? São pessoas que tomam remédio por vício, por hábito, por achar que tem qualquer coisa. São pessoas que são, aí tem uma outra característica, são pessoas extremamente medrosas, dependentes, né? Medrosas. E dependem Vamos tratar do hipocondríaco no nosso próximo programa, mas assim, falando que a hipocondria é uma representação, ou é representada pelo medo emocional das pessoas, tá? E aquelas pessoas que eu estava falando agora há pouco, que vivem no médico, vivem tendo doenças, são pessoas que acabam realmente, olham a vida de uma forma muito pesarosa, negativa, tudo é difícil e complicado para ela, e ela transporta isso para a atitude mental. A atitude mental passa isso para o organismo, e o organismo se debilita ao longo do tempo, proporcionando, infelizmente, as piores doenças, as piores experiências em termos de doença para essas pessoas. Eu acho que na realidade seria uma fuga também, não é? Como você falou nos programas anteriores, né? Que tem aquelas tudo fugas. Se encontra. Essas pessoas, elas têm um olhar sobre a vida. É como você estava dizendo, começando a dizer agora há pouco. Uns correm para a bebida, outros correm para a droga, vamos dizer assim. Eu acho que é mais bebida do que droga, tá? Nesse caso. E outros entregam a rapadura, sabe? Entrega. Como é que Joga a toalha, né? Desistem. Joga a toalha. Desistência da vida. A desistência da vida, entre aspas, a pessoa nem declara isso verbalmente, mas ela expressa isso no seu comportamento, ela se entrega, ela fala, olha, que a vida me leve, não tô nem aí. E aí começa a ter esse tipo de coisa. Então, pessoal, devemos voltar amanhã continuando esse tema, né? Porque com certeza, esse tema vamos continuar com as doenças. Tem mais assunto a tratar. Né? É isso aí. Então, voltaremos então com mais um programa Nós e Universo. Participem enviando suas perguntas, sugestões de pauta, ou suas dúvidas, né? Explicação a respeito, para o nosso e-mail, noseuniverso@outlook.com. Siga-nos pelo Instagram, né? E também curta a nossa página no Facebook, Nós e Universo. Aqueles que também querem mandar pelo nosso telefone, nós temos o WhatsApp, o 11 99424 2742, ou ainda aqueles que querem enviar suas correspondências. Vocês podem nos enviar através do nosso endereço, Avenida do Anastácio,
1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000. Tá certo, Beto? Beleza, então, Tata. Então até amanhã, pessoal. Um abraço, pessoal. Beijão, Abraço, até amanhã. Tchau, tchau.